Graça e paz a todos. Hoje é dia 23 de abril, quinta-feira, e eu senti no meu coração de trazer uma palavra para vocês. Estava meditando em Lucas e eu achei essa parte bastante importante. O Espírito Santo colocou no meu coração que eu compartilhasse com vocês. Então, ele está no último capítulo de Lucas, que é o 24, que fala depois da ressurreição de Jesus. E lá no caminho de Emaús, que vem do verso 13 em diante, eu tô lendo para vocês essa Bíblia. Eu tenho várias Bíblias, várias versões, e eu gosto de mudar. Essa aqui hoje, ela é para jovens, Entre Meninas e Deus, é uma Bíblia bem simples, bem bacana de você ler e entender, porque é escrito para jovens e adolescentes. Então, a leitura dela, na linguagem de hoje, ela está bem sucinta, mas não muda nada o contexto, mas traz os fatos, e é isso que nós temos que prestar atenção. Então, no caminho de Emaús, que é pertinho ali de Jerusalém, foi bem depois que Jesus estava, ainda nos dias após, assim, no dia que ele ressuscitou, que ele saiu caminhando, alguns já, Simão Pedro, alguns já sabiam, mas os outros discípulos estavam pela estrada. E daí, quando ele foi caminhando junto, né, com eles ali na estrada, mas eles não perceberam. Eles acharam que ele era um forasteiro. E daí eles falaram assim: do que vocês estão. Jesus falou para eles: o que vocês estão conversando? Daí eles falaram: nossa, você não é daqui? Você não está sabendo o que aconteceu? Tá? Daí, com Jesus de Nazaré, eles perguntaram: o senhor não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era o profeta, o Filho de Deus, veio trazer esperança, libertar o povo. E daí algumas mulheres foram de madrugada lá no túmulo e não acharam mais ele. Alguns do nosso grupo também. Daí Jesus deu uma dica e falou assim: como vocês demoram para entender e a crer tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a falar das Sagradas Escrituras com eles, e eles falaram assim: nossa, parece que a gente conhece esse homem. Começou a queimar o coração deles. Parece que a gente conhece esse homem que está falando das Sagradas Escrituras, né? E foi assim. Ele, né, achou estranho eles não reconhecerem. Eles não reconheceram Jesus, sabe? Daí eles se encontraram mais à frente com mais pessoas, eles contaram que Jesus tinha ressuscitado, e na estrada eles continuaram lá caminhando. E enquanto eles estavam contando isso, Jesus apareceu de novo no meio deles. Tava os discípulos, né? Que a paz esteja com você. Por isso que a gente fala isso. Que a paz esteja com você, graça e paz, porque Jesus falou isso quando encontrou com eles. E eles ficaram muito assustados, como se eles estivessem vendo um fantasma. E Jesus disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos, para as minhas marcas. Toquem em mim, vocês vão ver que sou eu. Vocês têm alguma coisa para comer? Eles deram um pedaço de peixe e ele comeu. Enquanto ainda eu estava com vocês, eu disse tudo o que ia acontecer. Mas vocês parece que não estão acreditando. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Eu gosto muito desse versículo. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Esse versículo já diz tudo, né? Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras, né? E entre ver e entender tem uma diferença muito grande. São dois verbos totalmente diferentes, né? E eles já tinham ouvido, eles já estavam sabendo que Jesus ressuscitou, mas eles estavam confusos, com medo e sem entendimento. Porque já foram lá e já tinham falado, viu, ele ressuscitou. Mas eles não reconheceram Jesus, mesmo sabendo, eles não reconheceram. E Jesus apareceu no meio deles, mas mesmo vendo Jesus, eles estavam duvidando. Isso revela algo muito profundo, que é possível estar perto de Deus e não compreender. É possível estar perto de Deus e não compreender o que fala as Sagradas Escrituras. O problema do ser humano é querer uma coisa, um evangelho sem cruz.
porque eles queriam que esse Jesus, como Judas ficou muito decepcionado, eles também acharam que esse Jesus, ele não podia ter vindo para sofrer daquele jeito, que ele tinha que ter poder, que tinha que ter resposta imediata, uma vitória muito visível, e não foi isso que aconteceu. Ele foi crucificado, foi morto, foi judiado, né? E eles não estavam entendendo ainda o que Deus estava fazendo com tudo isso, sendo que ele já tinha comentado com eles, já vinha preparando eles emocionalmente falando, né? E ele falou, não importava que tudo isso acontecesse. A cruz não foi acidente, foi necessária, né? E Jesus abriu esse entendimento da mente deles. Eles não tinham entendido, eles tinham ouvido e não tinham compreendido. É o que está acontecendo com muitos de nós. Ouvimos, mas não compreendemos. Por que eu estou trazendo essa palavra para vocês hoje? Como terapeuta, eu converso com muitas pessoas, as pessoas me procuram, eu dou um aconselhamento baseado, né, se a pessoa permitir, em conceitos cristãos, que eu gosto bastante dessa parte da terapia. Teve uma pessoa muito importante que conversou comigo, muito importante aqui da minha cidade, que ela é bastante católica, ela anda cheia de terço para a mão, para o braço, para o pescoço, e onde vai leva a Bíblia, o escritório dela, assim, na parede está cheio de adornos cristãos, muitos, muitos. E tudo, ela não começa o dia sem fazer a oração com o grupo dela do escritório. Sexta-feira, antes de ir embora, ela vai de novo fazer oração, nem que seja às 7 horas da noite, ela faz oração. Não, isso não estou falando que isso não é válido, muito válido. É, a crença dela, a fé dela. Mas o que acontece? Quando essa pessoa se vê como ser humano, ela não se comporta com entendimento. Isso não está escrito na Bíblia, que é para você fazer, encher a parede de adornos, ou você viver penduricalho de tudo quanto é lado, de medalha e um monte de coisas. Isso não está escrito na Bíblia, porque não é externo o nosso sentir. O nosso ver é externo, mas o nosso entender é interno, não é? E a gente não quer entender, porque a gente vive no mundo externo e quer que seja do nosso jeito, né? Você é um fantasma? A pessoa se encontra Jesus e não reconhece, porque não é aquele Jesus que falaram o jeito que ele era, né? A gente não conhece o Jesus físico, não é do nosso tempo, não é? Mas quando você vê uma pessoa boa, quando você vê uma pessoa saudável, quando você vê uma pessoa iluminada, quando você vê uma pessoa caridosa, uma pessoa que abre a boca para falar coisas boas, aquela pessoa que você gosta de estar junto, ela é de Deus. Quando ela te traz paz, ela é de Deus. Agora, quando você vê aquela pessoa atribulada, aquela pessoa que está fazendo só besteira, só brigando, só respondendo, só gritando, sempre fazendo assim aquilo que não dá certo nunca, negativista, ela é de Deus? Ah, está com Deus? Não está, porque a mente de Deus é serena, nós já trabalhamos sobre isso, não é? Então, o que eu fiquei pensando em tudo isso? Sabe? Como que eu posso falar para a pessoa, viu? Você conhece, mas você não entende. Você conhece a Bíblia, mas você não vive. Nós somos cartas vivas do Evangelho. Nós não podemos. Tudo que ela vai contar para mim, ela conta com apelidos bem vulgares que ela coloca em todos da família, do marido. Ela nunca fala o nome de ninguém. Ela está sempre pondo apelidinhos. E bem feinhos os apelidinhos. Isso é de Deus? Conversar com a gente, em vez de falar a Rosane, ela vai falar assim, aquela terapeuta maluca, ou aquela terapeuta que se acha cristã, ela não sabe, ela nunca sabe usar o nome da pessoa para conversar. E ela se acha a santa, e acha que Deus está com ela sempre. É claro que Deus está, mas ela está com Deus? Né? Deus nunca deixou de estar no lugar dele. Deus está nas alturas, está para nós, sempre esteve. Ele é nosso Pai. Mas e nós? Estamos onde? Né? É essa a minha reflexão para hoje. Não é? O problema não é falta de Bíblia, é falta de entendimento espiritual. Não é? Não adianta ela fazer terço de manhã, ela chama pastor para fazer oração lá no trabalho, toda semana, de noite, de dia. Não
não tem problema, pode-se até chamar, mas ela tem que viver aquilo, tem que entender, compreender, amar o próximo, respeitar o próximo, ter empatia com as pessoas. Não é? Porque a pessoa às vezes acha que só porque ela é tudo isso, né, anda com a Bíblia embaixo do braço assim, ela sabe tudo, ela é perfeita e os outros que estão errados. E não é bem assim. Que numa dessas tem um Jesus, tem um filho amado de Deus ali que está sendo humilhado, está sendo maltratado por ela, às vezes, né? A empregada da casa dela, a funcionária dela. Então, eu fiquei assim muito chocada com as coisas que ela veio me trazendo. Sabe quando você não consegue entender o que aquela pessoa faz com tanto saber bíblico e tanta igreja e tanto tudo, e não viver nem um décimo daquilo que ela sabe? E daí ter problemas que você precisa alertar. Olha, vamos pensar um pouquinho, vamos ver se é por aí mesmo, né? Porque a arrogância, a prepotência não é de Deus. A humildade, sim. A caridade, os frutos do Espírito Santo lá, não é? A misericórdia, a paz, ela não transmite. Então, será que nós não estamos no mesmo caminho que ela? Será que nós não estamos errando? Porque quando você vê aquilo acontecendo na sua frente, você se choca. Eu, como terapeuta, me choquei com aquilo. Mas ela quer a Bíblia dela, então. Não é aquilo que está na Bíblia, na palavra do Senhor. Ela cria uma Bíblia para ela. E ela não quer ser confrontada com nada. Ela não vai conseguir se adaptar na realidade porque ela justifica os comportamentos que ela faz. Ai, mas você está falando isso é tão antigo, menina. Ai, quantos mil anos foi escrita a Bíblia? A gente tem que viver a vida hoje, né? Então tem que escrever uma Bíblia própria. Cada um escreva a sua Bíblia, não é? De acordo com o que você acha. Achismo. Deus abriu a cabeça dos discípulos que andavam com ele, que viram os milagres, e para dar-lhes entendimento. Nós estamos precisando de entendimento da palavra. Não de comer a Bíblia de ponta a ponta e ficar aqui o dia inteiro. E não viver o que está escrito aqui, não é? Por que as pessoas são assim? Porque a mente humana, ela cria isso. Ela quer racionalizar as coisas. Ah, não é bem assim. Imagine, isso daí é normal nos dias de hoje. É normal como? Aonde está escrito na Bíblia que é normal? Nós então tem que escrever a Bíblia de cada um, não é? E daí, para evitar esse confronto, essa dor, não teve transformação. Porque transformar dói. Lapidar um diamante dói. Fazer um vaso, né? Dói, porque a massa vai moldando. Curar uma ferida dói. Uma cirurgia dói. Tudo que vai ser transformado dói. Se não tiver dor, você não mudou. Se você não largou as coisas que deveriam ser largadas para seguir Jesus, então você não se converteu. Você apenas conhece. Você vê, mas você não entende. Não é? E ele leva eles da experiência de estar ali junto com ele para o entendimento. Gente, ó, acordem, sou eu. Vocês não lembram que já estava previsto tudo isso que ia acontecer? Ele teve que fazer assim, vamos, acordem. Como que nós vamos fazer isso com as pessoas toda hora, né? Não é bem assim, não haja desse jeito, cuidado, que você pode estar saindo do seu propósito, que o propósito sempre é de Deus, o processo sempre é de Deus, o deserto sempre é para passar com Deus, mas nós não queremos. A gente não quer ter entendimento, a gente quer viver pela emoção, aquilo que toca no momento. Vai na igreja, chora durante a pregação, durante o louvor, nossa, fica toda emocionada, sai da porta para fora, acabou a emoção, porque não houve entendimento. Por que o povo não muda? Porque vive da emoção e não do entendimento, que é o que nós precisamos fazer com a Bíblia. Precisamos ter entendimento para sermos transformados. Emoção não transforma ninguém, muito pelo contrário. Pode até deixar a gente pior do que a gente já estava, né?
Então, quando a verdade é compreendida, internalizada e aplicada, isso muda nossos pensamentos, emoções, comportamentos. Quando ela é aplicada, você só apreender. Não é? Aprender é do verbo aprender. Eu aprendi a ler. Apreender, eu aprendi a ler e eu consigo ler qualquer coisa que eu tiver na rua, eu pratico aquilo. Daí você apreendeu. E a Bíblia é isso, não é para você aprender, é para você apreender. É para você pôr na sua mente e se transformar, né? Isso é renovação. Como que você vai renovar uma coisa se você não derruba, você não quebra? Eu vou reformar minha casa, tem que quebrar, tem que se transformar, não é? Eu vou podar meu jardim, tem que cortar tudo que não presta para a gente poder ter coisas novas, não é verdade? Um jardim novo. Então, prazer ou transformação? O ser humano não quer transformação, ele quer só prazer. Você entendeu? O problema é esse prazer imediato, né? De manter padrão, de não querer ser diferente do seu nicho de pessoas, porque todo mundo começa a olhar e falar, como ela tá chata. Eu passei por isso. Eu tenho pessoas que se afastaram de mim, porque, nossa, como a Rosana tá chata, ela era tão bacana, dava uma gargalhada, conversava, ela tá tão diferente. É visível a diferença. É visível a diferença na vestimenta, é visível a diferença no seu comportamento. E as pessoas percebem. Principalmente quem não é de Deus percebe o quanto eu me transformei. Eu mudei para melhor. Glória a Deus, nem que eu viva sozinha, não é? E também Jesus fala do arrependimento. Arrependimento não é só sentir culpa. É mudar o que você fazia, é mudar de rumo, é mudar de comportamento, né? Os discípulos só entenderam depois que ouviram, foram confrontados por Jesus e tiveram o entendimento aberto, porque o último verso fala, né, que Jesus estava dando entendimento, que está aqui no verso 45. Então, ele veio para dar entendimento para eles, os discípulos, e é isso que eu estou tentando fazer aqui agora. Hoje não é diferente, não é falta de Bíblia, não é falta de igreja, é falta de entendimento e disposição para viver a verdade. Certo? Então, eu quero terminar com duas perguntas para você. O Evangelho serve para mim? Eu estou disposta a viver o que está no Evangelho? Sem entendimento, a Bíblia vira opinião. Com entendimento, ela vira identidade. E é isso que eu quero para vocês. Que vocês tenham identidade em Cristo, que vocês sejam abençoados por Deus, que vocês tenham vitória, certo? Que vocês tenham fé na dor, no sofrimento, no obstáculo, que vocês tenham luz, a luz de Deus na vida de vocês, para que vocês se transformem em pessoas sadias mentalmente. Que vocês perseverem naquilo que está escrito na palavra, não na tua palavra, não na tua Bíblia, mas na Bíblia de Deus. Que quando Jesus chegar, você reconheça, porque você sabe que vai ter pessoas que ele vai falar. Quem é você? Eu não te conheço. Está preparado para esse momento? Amém. Fique com essa reflexão aí hoje. Espero ter passado alguma coisa assim interessante para você pensar em entendimento e transformação em vida com Cristo. Um grande beijo, um bom final de semana. Se cuidem.